Olá, um bom dia a todos. Eis-nos, novamente aqui para a gente desenvolver um novo tema, um novo estudo, E hoje a gente vai estar falando sobre mediunidade de cura. E é claro que essa mediunidade de cura específica, porque a gente sabe que numa casa espírita acontecem muitos tratamentos ditos espirituais, que envolvem outras técnicas, outras práticas, mas uma delas é esse específico da cura, que a gente vai desdobrar um pouquinho aqui nesse nosso novo estudo. E falando em mediunidade, porque futuramente a gente vai estar falando sobre a mediunidade de um modo geral, em todas as suas variedades, ou os dons que cada um de nós trazemos, o acordo que a gente faz, o compromisso que a gente assume, mas especificamente vamos falar essa de cura. O Mestre Jesus sempre servia-se das imagens do mundo terreno, conhecidas e convencionadas em sua época, para expor os ensinamentos espirituais, a fim de que o homem pudesse assimilá-los o mais profundamente e além do limite objetivo da própria vida. Mas em face de sua sabedoria incomum, Jesus tecia suas parábolas de tal forma que as mesmas configurações descritas e enquadradas na vivência comum social e moral da época ainda hoje estimulam e orientam a dinâmica mental do homem moderno para um melhor conhecimento da vida imortal. Graças à dedicação persistente e às conclusões sensatas de um espírito de alto gabarito, como foi Allan Kardec na composição da doutrina espírita, o homem atual já pode avaliar mais intimamente as leis e os fenômenos autênticos da vida espiritual. E sobre o mecanismo disciplinário da mediunidade, os espíritos mensageiros e instrutores, quando atuam por médium sensato, estudioso e fiel, ajudam a humanidade para melhor a perceber-se do conteúdo esotérico, do Evangelho de Jesus, fixando-lhes uma interpretação cada vez mais espiritual e menos humana. E está no livro do Ramatiz, o Evangelho à Luz do Cosmos. Então, quando a gente fala em mediunidade, é claro que a gente já lembra, nesse intercâmbio. E somos os instrumentos no nível de terceira dimensão para executar determinadas tarefas, determinados procedimentos que a gente tenha assumido quando recebemos o presente da nova experiência, da nova encarnação. E essa expressão, tratamento espiritual, ela é utilizada para abranger um conjunto de ações terapêuticas, de fundamentação religiosa, praticados nas casas espíritas e espiritualistas ou casas afins, porque os tratamentos, quando se fala de médium, não é uma prerrogativa do espiritismo, da doutrina espírita. E quando se fala em ações terapêuticas também, espiritualistas, também não é uma prerrogativa, de domínio apenas da doutrina espírita. Médium é médium, sempre, a gente já chega aqui com essa tarefa, já chegamos aqui vivenciando experiências em ambos os lados da vida, uma vez que somos medianeiros, todos somos, cada um com a sua tarefa, cada um com o seu compromisso, cada um com a sua habilidade, com o seu dom. Então, a gente vê que existem outros lugares, outras casas afins que praticam as ações terapêuticas de cura. E o objetivo, é o auxílio no tratamento de doenças do corpo e da mente. E apesar de serem muito estudados aí por cientistas, desde o final do século XVIII, a eficácia desses tratamentos
infelizmente, ainda não pôde ser comprovada através do método científico. E são denominados de espirituais, justamente pelo fato de que, segundo afirmam aqueles que praticam esses tratamentos, serem realizados no corpo físico ou no chamado perispírito, por espíritos desencarnados com o eventual auxílio de um médium. E Allan Kardec, ele trata desse assunto em algumas páginas da Codificação Espírita. Por exemplo, na segunda parte, no capítulo 16 do Livro dos Médiuns, ele diz o seguinte, em que fala lá, médiuns curadores, os que têm o poder de curar ou de aliviar os males pela imposição das mãos ou pela prece, frequentemente não é mais do que a exaltação da potência magnética fortalecida em casos de necessidade pelo concurso dos espíritos bons. E no capítulo 14 de A Gênese, a cura se opera mediante a substituição de uma molécula malsã por uma molécula sã. Então, o poder curativo está na razão direta da pureza da substância inoculada, mas depende também da energia da vontade, que quanto maior for, mais abundante emissão fluídica provocará. E tanto maior força de penetração dará ao fluido, e depende ainda das intenções daquele que deseja realizar a cura, seja homem ou espírito. E Allan Kardec, então, ele dá a nota principal, inclusive no Livro dos Médiuns, que cuida de informar sobre a presença específica dos médiuns curadores. Então é interessante ter presente que ao exercer uma participação no processo curativo desenvolvido numa casa, uma casa espírita, o indivíduo, mesmo não possuindo mediunidade ostensiva, ele pode estar sendo um intermediário aí entre a ação dos espíritos e os pacientes. Daí, portanto, a necessidade, então, de perceber que ao falar aos médiuns, Kardec se dirige não apenas aos que possuem mediunidade, então, ostensiva, mas também àqueles que, em determinados momentos, por força das circunstâncias, se colocam na posição de canalizadores da ação dos espíritos. Então, toda ação benéfica, toda ação positiva entre o que acontece, médium e espírito, aquela comunicação, aquela canalização, ela quando é do bem, é óbvio que ela só pode trazer resultados do bem, e acabam que são benéficos, curadouros, balsamizantes, enfim, é sempre um consolo. Agora, o médium de cura verdadeiro tem uma importância muito grande nas atividades de cura da casa, o fato de ser portador desta mediunidade determina que ele deve exercê-la, então, de forma cuidadosa, desinteressada, que é o valor moral, e aqui o espiritismo dá grande destaque. Por isso, não se compreende o comportamento de alguns dirigentes de casas que condenam as curas, então, ao ostracismo, como se elas não fossem necessárias ainda nos dias de hoje, tanto quanto eram na época do Cristo. E aqui a gente faz um adendo, mais do que nunca, somos almas caminhantes, em jornada evolutiva, muito necessitadas de cura, mas a gente vai ver que essa cura, ela não está afeta apenas à casa, ao dirigente, ao médium, ao atendente, àquele que nos socorre. Ela é muito mais profunda, Ela envolve-nos, envolve o paciente no processo. Então, o estudo, inclusive, dessa parte doutrinária, ela se encontra no Livro dos Médiuns. Então, essas informações sobre os médiuns, nos seus aspectos práticos e de comportamento moral, que alia, no caso, o comprometimento do portador dessa mediunidade com o seu exercício.
Porque ninguém, a gente sabe, possui qualquer tipo de mediunidade por acaso. Todo e qualquer dom, né, mediúnico, ele tem uma finalidade, ele tem um aspecto de comprometimento, de responsabilidade, compromisso assumido e o trabalho a ser desenvolvido a partir de então. A partir de nós chegarmos e tomarmos a consciência desse aspecto, né, de trabalho com a nossa maturidade, com o nosso estudo e com o nosso envolvimento aí. Então, a sua existência revela algo anterior, né? Ninguém possui qualquer tipo de mediunidade, por acaso, e a sua existência, seja qual for, ela revela algo anterior, né? Que foi acordado aí entre o indivíduo e as necessidades aí de sua trajetória e da evolução aí, da sua própria evolução e da evolução dos seus semelhantes. Então, e nós caímos também aqui na informação do livro A Gênese, também de Allan Kardec, principalmente ali no capítulo 14, que ele fala dos fluidos, encontramos um material profundo, riquíssimo, que a gente pode estudar, de estudo assim por um bom tempo, né? E que abrange a avaliação e a reavaliação permanente do nosso conhecimento e autoconhecimento, e por isso é de fundamental importância para aqueles que estão envolvidos com a cura. Porque não é simplesmente achar, eu sou médium curador, que trabalho na cura. É muito mais profundo esse trabalho, que exige muito mais de um médium na sua prática, do que um médium passista, um dialogador. Todos nós estamos envolvidos, é claro, no comportamento, na reforma íntima, no estudo, nos nossos hábitos, enfim, nossa condição ética e moral. A gente precisa estar sempre no processo da observação, do autoconhecimento, das reformas, sim. Mas o médium curador, ele precisa mais do que qualquer outro, porque é um trabalho que envolve a parte, é um dom que ele precisa, hoje em dia, segundo eles informam, que os estudos são muito poucos médiuns realmente curadores. Médiuns curadores. Existem os médiuns terapêuticos, existem os médiuns intuitivos, existem uma variedade aí que entra em contato e traz aquele bálsamo, uma receita, enfim, existem os médiuns receitistas. Então a gente vai desdobrando isso. Agora, aquele que realmente cura, aquele que faz uma cirurgia espiritual, aquele que, né, realmente age incisivamente sobre o perispírito, claro, com o concurso da equipe espiritual, todo esse aparato que envolve esse trabalho, ele tem que estar muito melhor preparado do que qualquer outra dom e habilidade que se traga como um trabalhador da casa. Na Gênese, o Allan Kardec analisa tudo aquilo que se encontra relacionado no campo da cura. E, por exemplo, a existência da energia cósmica, a que ele chama de fluidos, a presença fundamental do pensamento, encarnados e desencarnados, portanto, de médiuns de espíritos, pacientes e participantes no caso das curas. Então, a participação do perispírito e, finalmente, o que tudo isso tem a ver com as doenças físicas e espirituais e a sua influência moral sobre todos nós. Então, o conhecimento
que um médium curador tem que ter sobre a anatomia, sobre a fisiologia, tanto da alma quanto do físico, é muito maior. Porque ele é o canal, ele é o que aparece aqui, né? O que está à frente do paciente. Então, nós já demos exemplos de um médium, quanto mais ele estuda, quanto ele mais se aperfeiçoa, se reforma, né, se transforma no bem, ele se torna, é como um aparelho de televisão. Quanto mais moderno, quanto mais bem sintonizado, com sinais, com antenas e tudo mais, melhor a transmissão. Então, o médium curador, ele tem que estar muito bem instruído, se instruir, na verdade, a respeito de uma série de coisas, de conhecimentos sobre doenças, sobre as curas, porque ele se torna aquele que está à frente do paciente, mas com muita autenticidade e fidelidade àquilo que ele está recebendo, porque ele tem o conhecimento. Então, nas obras de André Luiz também a gente nós encontramos muitas informações de grande valia, né, para esse aprofundamento da questão, com muitas passagens práticas, né, da realidade. André Luiz cita muitos exemplos, ele conta muitos casos, né, que acontecem nas casas espíritas, que a equipe dele e outros tantos que ele acompanha oferece uma visão aí muito clara desse desenvolvimento no processo dos dois ângulos da vida, o visível e o invisível, né? Mas a gente precisa lembrar que o conhecimento ele se estende às conquistas científicas que podem ser alcançadas em diversas obras, como a medicina, nós temos a medicina vibracional, como forma complementar, né, complementando aí o saber daqueles que se enveredam pelo campo das curas. Então, assim, a gente vai lembrar aqui que nós precisamos ter em mente, ter uma consciência aberta, uma consciência com muito discernimento, porque nem tudo nós vamos curar, né? Existem muitos preconceitos a respeito. Nós tivemos aí há pouco tempo a questão de João de Deus, né? Que era um médium maravilhoso, médium que executava, ele era fidelíssimo ao que ele recebia da espiritualidade, do bem, da luz, mas, como nos disse numa live o Divaldo, que ele realmente conheceu o João, ele mesmo ficou assim, encantado com aquela mediunidade e de repente, um tempo depois, o orgulho, a vaidade, né, a ambição, talvez, a gente não está aqui julgando, mas que denegriu, que derrubou essa questão luminosa, transcendente da mediunidade de João de Deus, ele saiu do seu compromisso com o amor, com o bem, e enveredou pelo campo, por um outro campo, se deixando influenciar pelas entidades da sombra, né, visando dinheiro, visando interesse, dando vazão a instintos que já deveriam estar sob o controle da mente, né, sob o controle da própria evolução dele, mas enfim. Então, é altamente sério esse nosso comprometimento como médiuns, né? E nós tivemos vários outros exemplos e ainda tem, né, exemplos contemporâneos, nossos contemporâneos, que a gente vai estar falando um pouquinho a respeito. E a gente encerra esse vídeo e a gente volta rápido com a continuidade dele. Fiquem com Deus.